Olá, hoje estamos aqui para falar sobre filosofia do jogo, a técnica da força, a força da técnica, a técnica versus a força e tentar perceber onde é que isto encaixa tudo no nosso Benfica. Para me, para me ajudar aqui Olá, neste nesta pensamento edição, não é? filosófico sobre o jogo, tenho aqui o nosso camarada João Paulo, já cara Exatamente. conhecida dos rescaldos do Benfica Independente. Olá, João Paulo. Olá, boa noite, Nuno. E nada melhor do que trazer alguém de matemática para falar de filosofia. Portanto, isto tem Ah, é? tudo para correr bem. Tudo encaixou, foi tudo propósito. Tudo de Então, olha, propósito. vamos já, que é para não perdermos aqui, já há malta que desiste, então, falar de filosofia, vou já dar a seleta. Vamos já Não é? passar àquilo que nos traz. Certo. Que é, numa altura em que estamos com o mercado aberto, o Benfica está ativamente à procura de novos jogadores, está a vender e a comprar jogadores, tentar pensar quais seriam os jogadores ideais para um sistema, se é que ele existe, e tentar perceber que tendo em conta os jogadores que nós temos e o treinador que nós temos e o histórico recente que nós temos de bons resultados e por aí fora, como é que se calhar o Benfica se poderia apresentar. Antes disso, lanço-te aqui um desafio, indo de encontro então àquilo que estava a dizer, da técnica versus a força. Nós nos últimos anos temos visto aqui um desaparecimento daquilo que são chamados os virtuosos do jogo. O número 10 parece que é uma espécie em vias de extinção. Exatamente. Tu, o que é que o que é que te atrai mais numa equipa de futebol? Uma equipa tecnicista ou uma equipa cheia de força e intensidade? Eh, Nuno, primeiro que tudo, boa noite também a quem nos estiver a ouvir. E eu diria que, obviamente, o importante é ganhar. E, portanto, faz parte da nossa necessidade, desculpa, querer ganhar e, portanto, eu poderia dizer que o fundamental é ganhar. Mas eu, como benfiquista, gosto de pensar que o meu objetivo não é só ganhar. Portanto, não é ganhar de uma maneira qualquer. E nesse sentido eu acho que o Benfica deveria ter, lá vamos nós à ideia da filosofia de jogo, uma concepção de jogo que eu acho que passaria pela recuperação da técnica e portanto dar a prioridade à técnica e menos à força. Neste sentido que eu acho que é fácil de explicar a quem nos estiver a ouvir. Repara, do ponto de vista do método de treino, não é difícil hoje ter bons profissionais na área da preparação física que permitam preparar qualquer equipa a um nível muito alto. O conhecimento do ponto de vista do corpo, da fisiologia, a questão da alimentação, a questão do descanso, esse conhecimento está de tal forma desenvolvido que não é fácil a uma equipa como o Benfica, ou se quiserem como o Porto ou como o Sporting, distinguir-se das outras do nosso campeonato por essa área. Onde é que eu acho que nós podemos fazer a diferença? É pela qualidade técnica dos jogadores. Nós, à partida, teremos mais facilidade em adquirir jogadores com mais técnica do que jogadores que tenham menos técnica porque serão mais baratos. E, portanto, a ideia diferenciadora que nos fará ganhar, do meu ponto de vista, é esta. Ok? E, Isso, portanto, eu isso preferia. até. Diz, força. Não, e até outro ponto que nós temos aqui também para falar é um bocadinho também aquilo que é a ideia de jogo das nossas Isso. equipas da formação versus a ideia de jogo implementada ou pelo menos idealizada para a equipa A, não é? E eu acho que pelo menos na formação, e eu até fui confirmar com o especialista da formação, falei com o camarada Universo SLB no Twitter, que agora já é o Universo, agora é a área SLB, até fui confirmar com ele, eu fiz-lhe a pergunta qual é que era o sistema normalmente apresentado na formação. Porque a ideia que eu tenho das equipas de formação é exatamente que é muito vincado a ideia da técnica sobre a força. Os jogadores são maioritariamente tecnicistas, não são todos, obviamente, nem todos Claro. os 11 elementos do plantel e da equipa podem ser assim, mas tu não vês assim muitos jogadores muito altos e muito possantes nas equipas Isso. de formação do Benfica, nos juvenis, nos Isso. júniores e por aí fora. Não existe essa filosofia. E depois eu informei-me, portanto, o sistema mais ou menos que o Benfica costuma apresentar-se é com um avançado apenas, normalmente com meio campo a 3, mais em 4-3-3, o que não significa que, dependendo de alguns jogadores que apareçam, por exemplo, o Gonçalo Ramos jogava muito com o Henrique Araújo na frente, portanto aí já jogava os dois em parelha, mas normalmente o Benfica costuma jogar apenas com o avançado, até na equipa B, e isso acontece. E depois chegas à equipa principal e muito recentemente jogavas em 4-4-2 e agora mais recente ainda, estavas a jogar em 3-4-3. Portanto, é um bocadinho estranho haver uma filosofia implementada e muito bem na formação que dê primazia à técnica, à evolução dos jogadores, a sair a jogar, não mandar bacalhau para a frente, e depois parece que isso chega à equipa A e é tudo posto de lado, e Isso. olha, agora vamos fazer outra coisa completamente diferente. Isso. Repara, os jogadores que nós nos lembramos da formação, deixa-me dar aqui uma nota introdutória que eu também me parece que é importante.
a questão da técnica não é só o tipo que faz as fintas. Claro, claro. A Isto é, técnica é a recepção, o a passe, leitura de visão de recepção, o jogo e por aí fora. É passe, conhecer o jogo, não é? tudo isso é técnica, Conhecer não o é? jogo, se calhar, não é literalmente técnica, mas é disso que estamos a falar. Estamos a falar do conhecimento do jogo, Exatamente. do Eu acho que espaço, o espaço irem no caminho do jogador que está a fazer o movimento e não para os isso mesmo. pés, para travar o jogo. Portanto, tudo isso é técnica. Nós tínhamos, o que é que quando eu penso nisto da técnica, penso assim, o Mas não são, Aimar, desculpa, só um reparo mais um bocadinho. Não são os jogadores que fazem mil fintinhas. Não isso tem nada a ver mesmo, com era isso. isso. O Aimar era um jogador de uma qualidade técnica. Quando pensámos em técnica, pensámos no Aimar. Mas, por exemplo, eu olho para o João Félix e ele não tinha a mesma técnica do ponto de vista do Aimar, mas tem uma técnica de finalização absolutamente inacreditável. Não é? Sim, técnica de remate, Pense, por exemplo. exatamente. Espetacular. Ele A maneira remata, como mete o pé na bola, a direção, exatamente. exatamente. O Ramos nota-se isso. Nota-se que tem uma técnica de finalização incrível. O Tiago Dantas toca na bola e tu percebes que ele é um bocadinho melhor do que todos os outros no domínio da bola, a forma como recebe, está logo a olhar para o jogo para ver onde é que vai. E o Ronaldo Tudo isso é Camará técnica, também. não é? Dois, Exatamente. dois miúdos que não têm, lá está, com uma vertente técnica muito mais apurada do que a vertente física, porque eles são os dois Exatamente. pequeninos. Mas depois, curiosamente, tens jogadores como, por exemplo, um central. Eu não espero que um central, o Ruben Dias não quero que seja o Aimar. Ele tem que ter a técnica específica que se pede a um central. E acho que o Ruben Dias tem isso. Mas depois, curiosamente, os laterais que tenham chegado ao plantel principal, nenhum deles tem isto que nós estamos a falar. Os Tavares eram disso um bom exemplo, não é? Que são jogadores, sobretudo possantes, e com muitas limitações técnicas. Eu confesso que às vezes fico na dúvida como é que é possível um jogador ter passado pela formação do Benfica e ter dificuldades, por exemplo, de recepção com os dois pés. Não consigo perceber. E digo-te isto porquê? Porque qualquer clube de formação no distrital, os modelos de jogo que a Federação Portuguesa de Futebol, ou se quiseres também a Federação Portuguesa de Futsal, porque nestas fases iniciais da formação o desenvolvimento técnico é muito semelhante, os modelos que nos fazem chegar falam, por exemplo, da questão do tempo que é preciso destinar ao pé mais fraco. E, portanto, eu não me passa pela cabeça que o Benfica não faça este trabalho. Não me passa pela cabeça que um jogador profissional do plantel do Benfica tenha dificuldade em dominar a bola com os dois pés. E isso é técnica. Se me perguntas, o Cardoso precisava ter um pé direito tão bom como um pé esquerdo? Não. Isso é impossível. Mas tem que ter o mínimo. E, portanto, isto para dizer o quê? Primeiro, que a questão da técnica pode ser ajustada à posição onde o jogador joga, e a técnica é mais do que fazer fintinhas. Pronto, parece-me que estamos de acordo. Depois, em relação à articulação entre o modelo de jogo, e, portanto, eu preferia dar primazia à técnica do que à força e à impulsividade. Sendo que há aqui uma coisa que às vezes pode misturar, que tem a ver com a velocidade de execução, que precisa de técnica. Porque quanto mais depressa tu tiveres que fazer as coisas, melhor tem que ser a tua técnica, não é? E por isso é que eu acho que nós podemos e devemos, o Benfica deve jogar depressa, deve jogar com grande intensidade, mas com técnica. E não só na base da força. O modelo de jogo, por exemplo, por oposição, falamos muitas vezes disso nos rescaldos. Não é claro para nós o modelo de jogo do Sérgio Conceição? Claro. Intensidade, Concordando, discordando. força, Podemos intensidade concordar, máxima, discordar. pressão. Exatamente. Bolas É, o, paradas, o Porto asfixia tem os esse. adversários e empurra-os para a frente, sem dúvida. Pronto. Agora, quando os adversários depois baixam as linhas, o Porto tem dificuldade. Porque em posse não tem como desmontar aquilo. Mas eu não estava a dar mérito nem a valorizar. Há É, ali uma metodologia. exatamente, Pronto. é uma filosofia, é uma maneira de jogar, é uma ideia de jogo, Uma ideia de claramente, jogo. clara e vincada. E curiosamente o E que Porto curiosamente, Nuno, desculpa só para concluir esta do diz. Porto, que joga claramente com o espírito da equipa, do clube. Se quiseres, com a mensagem que o próprio clube tem de si Tem com o próprio. ADN do clube, às vezes O vejo ADN essa do clube. expressão e Ok? é engraçado. É coerente e nós não temos isso. E realmente eu sei que a malta não gosta muito que nós vamos buscar exemplos de adversários, mas eu tinha aqui vários exemplos até para Força, força. destacar aquilo que é a minha ideia sobre este assunto. E um deles é realmente o Futebol Clube do Porto, que a filosofia do jogo assenta claramente na intensidade e na capacidade física. Repara, este ano, por exemplo, o Porto recebe um jogador do West Ham, o Filipe Anderson, um jogador bom tecnicamente, e não calçou. Tem hipótese. Não tem intensidade, não encaixa na equipa, e a equipa não ia mudar por causa do Filipe Anderson. Ponto final, parágrafo. O Filipe Anderson ficou encostado a época toda e não havia absolutamente nada a fazer. Aliás, eu até me lembro no primeiro jogo que ele fez, se não me engano, não sei se foi em Alvalade,
Foi um jogo qualquer que ele entrou e aquilo não correu nada bem e levou logo um aviso público do Sérgio Conceição. E a verdade é que pouco jogou mais. Nunca mais jogou. Não vale a pena. Não encaixa no sistema. Isso. Aquela maneira de jogar está implementada. É assim que eles jogam, ponto final. Já no Benfica, isto parece um bocadinho uma salganhada. Temos jogadores técnicos mais baixos, jogadores altos, mas com uma técnica terrível, como o Darwin, por exemplo, o Gabriel falha metade dos passos que faz. Um, queremos jogar com intensidade e na recuperação rápida da bola, já que o Bruno Lage era assim, e o Pizzi e o Tarapto aos 60 minutos estão mortos. Então, há aqui uma série de coisas que não fazem sentido, não encaixam. Parecem equívocos. Porque eu acho que existe uma ideia, e já o Bruno Lage tinha, e o Bruno Lage tentava implementar muito isso, a saída de bola de trás, evitar o pontapé para a frente, só que depois tinha centrais francamente fracos na fase da construção que inevitavelmente ou entregavam mal aos médios ou acabava por mandar charutão para a frente. E depois, mesmo que os jogos no charutão para a frente, não tens o avançado que consiga segurar as bolas. Portanto, as coisas acabam por não encaixar. E o Benfica, eu acho que, especialmente esta temporada, sentiu enormes dificuldades porque tinha jogadores para jogar de uma maneira, parece-me, e tentou forçar a jogar de outra e as coisas não encaixaram. Notava-se claramente. O Benfica apanhava uma equipa um bocadinho mais, uma dimensão física superior, com uma intensidade superior e com jogadores com um bocadinho de qualidade acima da média. Epá, e se ganhámos ao Sporting num jogo a contar a feijões e ganhámos ao Braga, mas também perdemos o quê? 2 ou 3 vezes com o Braga. Exatamente. Todos os outros jogos perdemos. Exatamente. Portanto, e também por aí, e já lá vamos, e nós vamos falar de reforços e de jogadores, de entradas e saídas, para tentar perceber se calhar qual deveria ser o comportamento do Benfica, ou qual poderia ser o comportamento do Benfica neste mercado para tentar compensar estes problemas que nós temos. Mas eu tenho aqui alguns exemplos daquilo que são equipas que têm uma filosofia de jogo implementada e que contratam jogadores de acordo com isso, e quando não o fazem é engraçado que aquilo corre sempre mal. Por exemplo, eu tenho aqui o Liverpool, quando pensas no Liverpool, pensas na intensidade máxima. Jogadores que correm dos 0 aos 90 que nem loucos, ou aos 90 minutos andam a fazer sprints, e um jogador que saia deste esquema, que chega ao Liverpool e não tenha capacidade para estar 90 minutos em Não cima, joga. e claro, obviamente tem jogadores com grande capacidade técnica, mas os grandes clubes conseguem contratar jogadores que aliam várias dimensões, não é? Só o Benfica não tem Claro. essa capacidade. Mas quem não está disposto a dar tudo dos 0 aos 90 minutos e a intensidade máxima do princípio ao fim, não consegue jogar o Liverpool porque testou todos os outros. Barcelona, técnica. Se nós pensarmos na equipa do Guardiola e os anos que aquilo demorou a construir, aquilo não foi de um dia para o outro. Iniesta, Messi, Xavi, todos os jogadores baixos, nenhum deles é especialmente rápido. Nada de tudo. Messi rápido com a bola, mas não é um jogador que em linha reta se calhar conseguia correr mais que o Ronaldo, nem de perto nem de Ai, de longe. tudo, claro. Mas pensamento rapidíssimo a pensar, a executar, jogadores super inteligentes, jogadores que era quase impossível tirar-lhes a bola, portanto, componente técnica altamente vincada no Barcelona. Portanto, os jogadores que o Barcelona contratava já era a pensar nisto. Exatamente. Não interessava muito a componente física, mas interessava-lhes a inteligência, a visão de jogo e a técnica de passe e de E a remate a perigo também. capacidade de ter a bola. Sim, se nós Ter a lembrarmos bola. daquela grande equipa do Guardiola, o Villa não era nada, não era um jogador muito alto. O próprio Eto'o, sendo um jogador mais Todos. alto, também não era assim um monstro, um ponta de lança tipo Drogba. O Exatamente. Puyol, um central com 1,80m, nem isso, se calhar. Os dois laterais relativamente baixos. Portanto, era uma equipa que estava construída à volta da técnica dos seus jogadores Não, e era quase impossível tirar-lhes a bola. Exatamente. Mas há aqui também uma coisa que podíamos juntar aqui antes que também faz parte desta filosofia, que era a segunda dimensão, que é, há muita gente que diz, para se ganhar campeonatos, parte-se da defesa. Primeiro tem que se defender bem. Uhum. E eu, curiosamente, acho sempre que o Benfica devia fazer tudo ao contrário. Isto é, o Benfica é de tal forma, tem que ser para mim, para ser campeão, tem que marcar mais gols que os outros. Não chega a não perder. O Benfica, se empatar os jogos todos, isto é, não perder nenhum, mas empatar os jogos todos, pá, não é o nosso Benfica. Ganhar os jogos como ganhamos com o Trapattoni, soube bem ser campeão naquele ano, mas não era bem o tipo de campeonato que nós queríamos, não é? E o Jorge Jesus, nesse aspecto, ele conseguiu. Ou seja, eu agora estou a falar de construir a Aliás, equipa. nesse caso não é preciso ir tão longe, basta pensar no Fernando Santos e na discussão que se vê hoje em dia, A com uma partir da equipa nossa seleção. daquelas, que em 2016 fomos É campeões isso. da Europa a jogar daquela maneira, Exatamente. mas que o Mandorinha não faz a primavera, não é? Absolutamente. Eu acho que o que aconteceu em Paris, ou se quiserem no Europeu de França, foi um achado, foi uma sorte. Tínhamos qualidade, temos qualidade, temos, mas nós temos uma força motriz à frente
que tem que ser avassaladora para puxar a equipa a partir da frente. Eu sei que isto pode parecer estranho e obviamente se calhar os que são os puristas dos resultados vão achar que eu estou a dizer uma heresia, mas o Benfica que eu quero vai marcar muitos golos. O Benfica que eu quero vai ganhar a bola mais à frente, vai pressionar alto, vai ter jogadores com muita técnica e vai marcar muitos golos. Eu prefiro pensar a equipa a partir da frente do que pensar a equipa a partir de trás. E isso faz a defesa toda onde? No meio campo. Porque é no meio campo, os defesas são defesas. Os avançados são avançados, para simplificar a conversa. Os médios é que podem ser médios mais defensivos ou médios mais ofensivos. E se nós tivermos em campo, eu vou levar aos extremos porque a posição não é a mesma, mas acho que ajuda a explicar. Se eu meter em campo o Aimar, ou se eu meter em campo sei lá, um trinco como o Gabriel, opa, não é a mesma coisa. O Aimar, quando tem a bola, o sentido dele é para a frente. E há critério, não é? Há critério e há... Não é? Quando eu penso no Ravi Garcia e no Aimar, eles poderiam ser os dois médios, mas um tem um determinado componente de jogo e outro tem outra. E eu acho que o que fazia sentido era o Benfica construir a partir da frente, ou seja, que tipo de ataque queremos ter, que tipo de médios queremos ter, e só depois é que tu encaixas a defesa. Eu sei que estou a fazer tudo ao contrário, mas Sim, tem a ver eu com, entendo o que estás a dizer. Eu não sei se partilho exatamente desse sentimento, até porque se nós pensarmos este ano, o Sporting fez precisamente ao contrário, foi campeão, uma defesa de ferro e isso valeu o título, acho. O Sporting teve imensos jogos sem sofrer golos. E a ganhar por 1-0 e 2-1, portanto o esteio deles foi a defesa, portanto logo por aí tens uma prova de que a defesa realmente ganha campeonatos. Sem dúvida, sem dúvida. Só que eu entendo o que estás a dizer, especialmente no contexto do futebol português. Isso mesmo. Onde muitas equipas passam 80 minutos lá atrás a mandar barrote para a frente até sofrer um gol. Portanto, uma equipa que não consegue ter um ponta de lança que resolva jogos como nós não tivemos este ano, sofre sempre imenso. Claro. Sofre sempre imenso. Nuno, pensa o Jesus de 2010 e o Jesus deste ano. E quando eu falo de Jesus, estou a falar dos plantéis. A equipa de 2010 tinha um motor à frente que era uma coisa assustadora, não é? Tínhamos o Cardoso, o Saviola, o Aimar, o Ramírez, até o próprio lateral, o Fábio Coentrão, não é? O Di Maria. Era impossível aquela equipa não jogar para a frente. E nós não sentíamos gozos nisso, sentíamos. Tu ias para cima do adversário e tu sabias que marcavas um, marcavas dois, marcavas três e continuavas a marcar. A nossa dificuldade até era gerir o jogo. Eu acho que esta é a filosofia que o Benfica devia ter. Era muito mais. Sabes, e eu acho que o Jorge Jesus ainda está parado no tempo nessa altura e tentem implementar esse no Flamengo por acaso não era bem assim, mas o futebol brasileiro é diferente, então também não, eu acho que era muito difícil a tentar implementar um jogo de intensidade máxima no futebol brasileiro. Acho que os jogadores iam-lhe virar as costas e mister, um bocadinho mais um nível abaixo. Exatamente. Mas eu acho que o Benfica atual, o plantel atual, não tem capacidade para jogar com a intensidade máxima do 0 aos 90, nem tem a qualidade técnica que tinha, por exemplo, esse Benfica de 2009-2010 e nem de perto nem de longe de 2013-2014, que não tendo o brilhantismo de 2009-2010, mas era uma equipa completa a todos os níveis. Sim, não tem comparação. Incomparável. Parece-me que este plantel é extremamente desequilibrado. É um plantel, dá-me ideia, formado por várias cabeças, que nota-se que houve aqui uma fase de transição de 3 treinadores, que cada um tinha assim uma filosofia diferente e as coisas agora estão ali uma mistura de 3 estilos de jogos e 3 filosofias que não encaixam em nenhuma delas. Tens jogadores do meio campo que são interessantes com a bola no pé, mas não têm dimensão física, mas tu queres jogar na intensidade e queres jogar na pressão alta e queres recuperar depressa a bola, mas não consegues porque os jogadores não têm essa capacidade. Depois tens centrais que têm extremas dificuldades em construir jogo e tu és obrigado a usar centrais que construam o jogo porque passas muito tempo no ataque e portanto eles muitas vezes atuam como primeiros médios, não é? É isso mesmo. Os avançados, tens o Darwin e o Seferovic, jogadores tecnicamente não vou dizer fraquíssimos, mas que não são nenhum portentos de técnica, vamos pôr as coisas assim. E portanto isso também acaba por dificultar um bocadinho aqueles jogos que nós temos mais apartados. E depois ao nível da decisão, eu acho que aí é que é a grande pecha do Benfica. Tens uma série de jogadores que ao nível da decisão são francamente fracos. O melhor deles se calhar ainda é o Pizzi, por estranho que pareça, que o Pizzi muitas vezes criticado, ainda acaba por ser aquele jogador que tem mais assistências e mais golos por época. Precisamente por isso, eu acho que é um jogador que à frente da baliza e no último terço, normalmente, nem sempre, não é um jogador perfeito, e por isso é que ainda está cá passado 5 anos, mas dentro deste plantel,
acho que ainda acaba por ser o jogador com mais frieza e se É calhar aquele mais que consegue experiência fazer aqueles gols para tomar a decisão certa. que são passes à baliza, não é? Ele consegue, não marca assim aqueles golos de encher o estádio, mas passa a bola à baliza e mete lá dentro. Sim. Portanto, E isso estou de acaba acordo também contigo. por ser um problema e se calhar também uma demonstração daquilo que são os problemas deste plantel. É quando o Pizzi, e isto não é em detrimento do Pizzi, mas quando o Pizzi é o jogador que se calhar tem mais critério Claro, na zona ofensiva, se calhar tens aí um claro, grande problema. O Rafa, por claro. exemplo, o Rafa é daqueles jogadores que faz tudo bem, chega ao último terço e faz o passo errado, ou faz uma finta a mais, ou faz um remate a certo na direção do Mas olha, guarda-redes. E portanto, o Benfica está aqui preso num limbo de força e sim, técnica, de completamente, não se sabe bem como é que há de jogar. completamente. E essa então é a última pergunta, e vamos entrar na Mas fase, deixa-me agora a só, fase então, mais interessante, deixa-me dar-te o digo exemplo, eu. porque eu também Diz ia então. falar do Rafa, porque tem precisamente a ver com isto. Eu acho que o Rafa é precisamente esse equívoco. Algum de nós consegue hoje, ao fim destes anos todos do Rafa no Benfica, dizer qual é a melhor posição para o Rafa jogar? Eu acho que é extremo. Eu acho que o Rafa, por Extremo exemplo, direito. sim, mas isto é muito difícil No dizer, futebol de hoje, sim, porque não é? eu continuo a achar, e se calhar agora estou-me a tentar um bocadinho aquilo que nós vamos falar, a pergunta que eu ia fazer, então Isso. como é que o Benfica joga e como é que o Benfica devia jogar tendo em conta os jogadores, se calhar é por aí Era que entro, isso, era esta ponte que. e é por isso é que me dá a ideia que o Benfica tem jogadores para jogar o sistema e a maneira de jogar são coisas diferentes, não é? A equipa Sim, pode-se claro. organizar de maneiras diferentes mediante no tempo ofensivo, no tempo defensivo. Sim, Portanto, não é o jogador, aquilo não é uma coisa fixa. Os jogadores podem trocar de posição, podem, quando a bola está num sítio, ocupam outra posição, jogam mais claro. interiores. Portanto, sabemos que tudo isso varia, mas há aqui um sistema base que também tem influência. E eu dá-me a ideia que o Benfica tem jogadores e tem sistema que poderiam encaixar muito bem num sistema de 3 médios e 3 avançados, com 2 extremos, como o Rafa e o Everton, que são muito fortes. O Rafa No 1 para 1, na velocidade. no 1 para 1 na velocidade. O Everton acho que já mostrou no final desta época aquilo que pode trazer e acredito que agora este ano vai trazer mais. Sim, também acho. E como nós não temos dois avançados extremamente competentes, como tivemos muitos anos o Jonas, o Mitroglou e o Jonas e o Jiménez e por aí fora, e neste momento não temos. Andamos a jogar com o Seferovic porque é o menos mau deles. Não vejo grande interesse também em jogar com dois avançados. O Waldschmidt também deixou muito a desejar. O Darwin também ainda O está Darwin também, sem em saber bem o termos que é que vai técnicos, dar. é fraquíssimo. Ao nível da decisão, deve ser o pior jogador que nós temos. Portanto, eu continuo a achar. Mas isso E, precisavas então de 3 médios, que seriam um exatamente. bocadinho os 3 médios, se calhar um bocadinho como a seleção jogou no último jogo, quer dizer, uma espécie de um Renato, Precisamente. não E, é? e, e porquê? Também porque os nossos médios atuais, os atuais, são jogadores que sentem muitas dificuldades contra equipas que fazem pressão alta e que não os deixam pensar. São jogadores que não. O, o, o Weigl um bocadinho menos. O Weigl é um jogador que, Sim, sob pressão, mais tranquilo e que não entra em pânico, mas quase praticamente tudo o todos os resto. outros, ao nível da decisão, quando são apertados, tomam quase sempre a decisão Sim, o errada. Tarapti e o E Gabriel, acho que por isso é que o Benfica sente tantas dificuldades, nomeadamente contra o Porto. O Porto joga sempre em pressão alta, ataca os sim, nossos jogadores, os nossos centrais para não deixar construir e os nossos elementos do meio campo. O jogo do Benfica fica sempre entupido e nós há 2, 3, 4 temporadas que não conseguimos ter um jogo em condições. certo. Nós tivemos foi muito contra este adversário. E eu acho que o problema passa precisamente por aí. São jogadores limitados tecnicamente, mas depois também lhes falta dimensão física para aguentar o Sem choque, dúvida, sem para, dúvida. para ganhar metros, e esse é um problema que me parece, eu tendo em conta os jogadores que eu tenho visto que o Benfica está interessado e aqueles que já chegaram, são jogadores com características diferentes daqueles que nós temos. O Garto, 1,82 m, mas um jogador com uma dimensão física diferente, um jogador de correr quilómetros, de intensidade alta, um médio defensivo. Nas 11, 1,96 m. João Mário, 1,80 m, mas também, mais uma vez, um médio que sabe jogar a bola, um médio que Sem sabe ter a bola dúvida, no pé, um sem belíssimo dúvida. jogador. Gil Dias, 1,86 m. Rodrigo Pinho, 1,85 m. Fala-se em Ruben Vinagre. O Ruben Vinagre tem quase a mesma altura do Grimaldo, eu não sei. E o Grimaldo tem sido um problema nos últimos anos. Não sei se seria a solução correta, apesar de ser um jogador interessante. E dá-me ideia, portanto, isto passando para a parte dos reforços, dá-me ideia que o Benfica está a olhar para um tipo de jogador diferente daquilo que tem vindo a fazer nos últimos anos. Sim, estou de acordo contigo, isso Dá-me sim. ideia que o Benfica está a preparar a equipa para colmatar esta dificuldade física que nós sentimos frente a alguns adversários. Sim, mas Não sei se repara, concordas com isso. sim, concordo em absoluto, sendo que
me parecia que a mudança de ciclo tinha sido feita o ano passado, não é? Quando vimos a apresentação de jogadores como o Everton, como o Pedrinho, como o próprio Darwin, como o Wall Schmidt, eu pensava que tínhamos ido a caminho daquilo que eu há pouco dizia, se quiseres uma equipa com motor à frente, uma equipa com técnico, e este ano parece que estamos a fazer o oposto. Estamos a Eu mudar admito, novamente, é. Não é? não é? Agora, Lá, eu lá admito é que está, está seja a para confusão. complementar. Se for para complementar, tipo duas peças que se vão encaixar, opá, perfeito. E estamos de facto a ir de encontro àquela necessidade que tu dizias. Estou de acordo, se for para construir o tal meio campo com mais pressão, com mais força, com mais intensidade. Eu só não sei é se isto está assim tão são duas peças que se vão encaixar, tenho dificuldade em perceber isso. Por exemplo, se for para encostar, vamos imaginar um Pizzi à direita, Everton à esquerda, e jogar com Seferovic no meio, e tivermos três médios, um deles o Weigl, e depois se pudéssemos ter um Renato, eu não sei se o Renato, não é? Mas um jogador como o Renato ou algo daquele tipo, aquele jogador que queima linhas. O Tarab tenta fazer isso, só que depois decide quase sempre muito mal. O Exatamente. Tarab E o era esse Tarapto aos jogador, 70 não é? minutos está morto. Claro. Portanto, não seria por aí. Mas se nós conseguíssemos ter um jogador que não existe, como o Renato, eu acho que o Renato era bom para fazer essa dupla com o Weigl e ter um outro sobre o lado esquerdo, que seria um bocadinho um complemento disto. E eu, se calhar, aí estou de acordo contigo, entraria com uma equipa de 4-3-3 dentro desta lógica, não é? O que eu acho que também está a acontecer é que tu tens hoje uma lógica de construção de futebol muito com três centrais, Sim, que eu foi acho aquilo que que é, o Jesus é esteve um a bocadinho fazer, para não é? aí E que é o Jorge mais por aí Jesus que eu está, acho. está virado. Ele irá para qualquer coisa como três centrais, dois alas muito subidos no terreno e de um pivô do meio campo com dois jogadores físicos, não é? E eu O, acho que vai ser sobretudo isto. eu vou recuperar aqui uma declaração ou uma parte de uma intervenção de Jorge Jesus em 2013 numa palestra que fez na Faculdade de Motricidade Humana, que eu Exatamente. acho que é muito interessante também para percebermos aquilo que se calhar foi o problema do Benfica este ano e que potencialmente poderá ser o mesmo problema na próxima época, que é, diz Jorge Jesus: onde chego, tenho uma ideia de jogo, um modelo de jogo, olho para os jogadores e para as suas características e faço com que entrem dentro do meu modelo de jogo e ideias. Acredito que faço dele o jogador que quero para o meu modelo. E eu acho que isto diz tudo acerca daquilo que foi o grande problema do Benfica deste ano e que nós estávamos a falar agora e que, curiosamente, eu sem saber que desta declaração dele em 2013, no Natal, intervenção que fez, mas desconfiando, aquilo que eu ao longo de toda esta temporada disse. Uma coisa é aquilo que o Jorge Jesus imaginava, e eu não estou em desacordo com ela, porque o De Flamengo todo. jogava muito bem futebol, o Sporting Sim, sim, jogava sim. bem, antes disso o Benfica jogava bem, o Braga jogava bem. Outra coisa é aquilo que os jogadores que ele tem lhe permitem fazer. Eu acho que o Jorge Jesus tentou, durante tempo demais, tentar enfiar um quadrado num círculo. E a coisa não correu bem. Não correu nada bem, aliás. Correu muito mal. E tenho receio que para o ano voltemos a cometer o mesmo erro. Porque, por exemplo, estamos a falar em 3-4-3. Ainda ninguém percebeu muito bem como é que o Benfica vai jogar, mas estamos a falar em 3-4-3. O Benfica tem centrais lentos. Ai, claro, Logo à partida, isso a claro, mim parece-me um erro. claro. A não ser que eu acho que pudesse acontecer, tu comprares um outro central que fosse, vou levar aqui ao extremo, não sei se a malta mais nova se lembra de um Baresi, que não é? Quer dizer, o Baresi era aquele central que eu não me importava ter a número 10, tal a qualidade que ele tinha com a bola nos pés. Nós não temos nenhum jogador desses. Ora, como é que nós queremos sair se o Vertonghen e o Otamendi têm dificuldades em se ir a jogar com qualidade? Portanto, parece-me estranho, mas eu admito que vai ser isso que vai acontecer ao Benfica. Agora, se tu me dizes que no fundo, quer dizer, eu acho que não vale a pena estarmos aqui a bater no ceguinho, tipo, quem é que foi a culpa, não é? Porque eu acho que um treinador tem que pegar nos jogadores que tem e ganhar. E isso é o que faz um excelente treinador, não é? É o que faz um treinador. Eu acho isto que o Jorge. Continuo a achar que o Jorge Jesus é um bom treinador, mas é um bom treinador quando tem peças que encaixam naquilo que ele quer. Quando não tem, é Exatamente. igual aos outros todos. É igual. E esse é Agora, que é o grande erro. também é verdade Parece. que o Guardiola constrói as equipas Bom, à mas o imagem e Guardiola semelhança chegou a do um que ele faz. nível de que quando quem contrata o Guardiola já sabe ao que é que ele vai, não é? Quem contrata o Exatamente. Guardiola já sabe que ele joga daquela maneira, portanto é aquilo que quer. E quer aqueles jogadores que custam não sei quanto. Pronto. Exatamente. E há dinheiro para isso. E há dinheiro para E há isso. dinheiro para Pronto. isso acima de No tudo. caso do Benfica, nós não temos essa capacidade. A questão do mercado que tu estavas a colocar, repara que nós, ano passado, fomos buscar jogadores na casa dos 20 milhões e este ano estamos com dificuldade em comprar jogadores que se dizem, custam 10 milhões. Portanto, o mercado está, primeiro está parado,
não está dinheiro a circular, ninguém está a comprar a ninguém, e eu acho que o Benfica está com dificuldades a esse nível, não é? Porque os bons jogadores custam mais dinheiro. É inevitável. Tu, quando compras um jogador por 2 milhões, em tese, a não ser que seja numa daqueles negócios assim estranhos, mas não vamos falar disso, um jogador que custa 2 milhões não é tão bom como um que custa 20. Em Há teoria, exceções, sim, é há verdade. exceções, claro que há. Obviamente. Epá, mas nós se formos ver aqueles jogadores, por exemplo, os argentinos que vieram para o Benfica e que foram jogadores, todos eles custaram bom dinheiro, à escala do que havia. Porque havia argentinos muito mais baratos, mas não eram o Gaetano, não eram o Sálvio, não eram o Di Maria, não é? E portanto, e nós não estamos a conseguir chegar a esses jogadores. E aqui, numa coisa que nós não falamos muito, que teve a ver com a questão da formação e do mercado sul-americano. Nós, parte do nosso sucesso foi deste cruzamento, foi conseguir ir buscar ao mercado sul-americano jogadores, alguns deles na Europa, é verdade, o Salvio já andava por cá, mas jogadores sul-americanos que tinham um preço simpático para a qualidade que tinham. O Benfica chegava lá antes dos outros. Isso, O problema é que isso, os Atléticos, os Reais Madrid e por aí fora, também já querem jogador de 16 e 17 anos. Já exatamente, estão a roubar esse mercado também. exatamente, Fazem aqueles plantéis que fazem sem coleção dúvida. de jogadores, depois emprestam-nos, depois. E portanto o Benfica não só tem mais concorrência, como tem também a concorrência de todos os tubarões que o Manchester City, por exemplo, hoje em dia faz gala de roubar os jogadores da formação dos juvenis e dos melhores clubes da Europa. Do Sem Barcelona, do dúvida. Benfica, do Sporting, por aí E, fora. e que muitas Portanto, as vezes até dificuldades são cada vez limitam. maiores. Sem dúvida. Mas isto, portanto, do ponto de vista da construção do plantel, tu fazias isto, depois começaste a juntar os jogadores da formação, conseguias o início do Jorge Jesus é com segundas linhas do mercado europeu. O Matites, o Ravi Garcia, são aquele tipo de jogadores que eram dos grandes tubarões, que não estavam a ter grande jogo e têm lugar no Benfica. Não é? O Jonas é desse exemplo, o Garay é desse exemplo. E nós não estamos a conseguir fazer isso agora. Não estamos a conseguir ir buscar aqueles jogadores que não jogam muitos minutos e estão a vir para o Benfica, e isso está-nos a criar dificuldades. Porque de facto eu olho, por exemplo, para o mercado português. Pá, vemos um ou outro jogador interessante, mas eu não vejo assim muitos jogadores no nosso mercado que tivessem lugar no Benfica. Vamos fazer um plantel com os jogadores do nosso campeonato. Há 3 ou 4 jogadores que me parecem interessantes. Três ou O quatro. problema é que também já não são baratos. Só que, O Braga já não vende barato. O Guimarães claro, já não era o vende Braga. barato. Exatamente. O Guimarães, por exemplo, tinha um jogador interessantíssimo. Interessantíssimo. O Tapsoba. Foi parar ao Leverkusen. Um jogador de mão cheia. 20 milhões. Muito bom. Claro, 20 milhões. claro. Já E estava esse é fora. um, e esse é um problema que o E Benfica tem. estava na cara que aquilo estava ali um grande jogador de futebol. Sem dúvida. Só que já era difícil o Benfica lá chegar. Portanto, o Sem próprio dúvida. Braga e o Guimarães, clubes que Boa Vista, mais para trás, que abasteciam os clubes grandes, até aí o Braga já vende jogadores de 30 milhões para o Barcelona. E bem, não é uma crítica, obviamente não é uma crítica. E Claro. bem, eu fico contente de ver outros clubes portugueses a evoluir, porque acho que o nosso campeonato precisa de muita competitividade. E quantos melhores, eu continuo convencido disto, quantos melhores forem os nossos adversários, melhores nós vamos ser também, em teoria, se levarmos Absolutamente de as acordo. coisas como deve ser, não Absolutamente é? de acordo. Mas portanto, o Benfica tem aqui este problema que tem uma formação construída com uma filosofia Que é e depois tem diferente. equipa A de outra, portanto as peças parece que não encaixam, precisas de reforços, os jogadores não encaixam, tens médios muito criativos, muito técnicos, mas depois tem 1,60 m e tu já tens uma equipa que sente imensas dificuldades, já tens os jogadores relativamente baixos, não vais meter mais 2 jogadores no meio campo baixo, não faz sentido, portanto as coisas não encaixam. Precisas de jogadores que estejam habituados a jogar de uma maneira. Não tens, porque as equipas dos juvenis e dos júniores jogam normalmente em 4-3-3, num sistema diferente, com apoios diferentes, uma filosofia diferente. Chegam à equipa A, jogam com 2 avançados, com 2 médios no meio. É tudo diferente. Portanto, existe aqui esta dificuldade de. Quase que é difícil ir buscar jogadores à equipa B, porque não estão preparados, não é? Ou ainda não cresceram, ainda não evoluíram, ou não estão habituados a jogar naquele sistema, ou simplesmente não encaixam. São jogadores muito Oh, não, interessantes, não. como o Dantas e o Ronaldo Camará, mas Eu, não eu, encaixam. isso mesmo, eu ia-te dar esse exemplo do Dantas, falando de algo que se calhar toda a gente viu. O Bernardo e o Jota, neste europeu, pareciam péssimos jogadores. E eu que vejo os jogos todos do Bernardo e do Jota, quer do Liverpool, quer do City, Estão muito longe de ser maus jogadores, não Deus me livre, eles jogaram muito. Não foram eles que jogaram muito mal. Eles é que não eram para jogar no sistema em que o Fernando Santos colocou.
Eu não sei se o Tiago Dantas tem lugar no Benfica ou não. Isto é, neste Benfica dos Jesus não tenho de certeza. Num outro Benfica em que privilegiássemos a técnica e a velocidade, Que achava que nem uma luva. que achava que nem uma Nem uma luva. luva, não é? E portanto, aqui a questão é aquela pergunta inicial: que Benfica é que nós queremos? E também, voltando à pergunta inicial, da técnica versus a força. É que, como é que o Benfica se imagina a jogar, não é? É isso. Vamos ter uma equipa com alguns carregadores de piano, uma equipa mista, com alguns carregadores de piano. A equipa de 2013, 2014 era muito equilibrada nesse sentido. Equilibrada com jogadores com alta Sim, era a mais intensidade, equilibrada de todos. mas tudo jogadores Sim. feitos, com boa capacidade técnica. Vamos ter uma equipa de gente maluca como 2009, 2010, que era só craques por todo lado, mas que a coisa a nível físico era um bocadinho diferente, e portanto o último terço do Benfica já foi mais, já tivemos dificuldades, notava-se que a equipa Fomos rodava pouco. Sim, aflitinhos. a coisa já foi mais arrasca. Ou vamos realmente construir uma equipa com gente que sabe trocar a bola, que é difícil de trocar a bola, gente inteligente, boas decisões, como o Tiago Dantas, como jogadores desse género. Não é? Portanto, antes de se falar em reforços de Ugartes, nos 11 e João Mários e por aí fora, eu acho que falta haver aqui uma Uma ideia identidade. de jogo. O Benfica encontrar. O Benfica já teve, naqueles anos todos de Jorge Jesus, o Benfica jogava em 4-4-2, dois avançados, jogadores talentosos, o meio campo era sempre uma dupla muito, muito intensa. Um jogador, normalmente, um Feixe, um Matite, e outro jogador que conseguia ir acima e abaixo. Um Enzo, E um enquanto Renato. tivemos isso, a coisa correu muito bem. A partir do momento em que abandonámos ou que não conseguimos ter esses jogadores, a coisa foi por aí abaixo. E agora E estamos à procura tínhamos da melhor maneira de extremos jogar. fortíssimos, extremos como o Salvo Di Maria, o Gaetan, gente de enorme qualidade. Tivemos um achado que foi o Jonas, que foi uma pérola que nos caiu nos braços. Nós nem sabemos O muito bem Jonas, como é que ele não acabou sei de se parar. concordas, o Jonas se calhar foi extraordinário, obviamente que foi. Foi o nosso maior problema. Por outro lado foi o nosso maior problema, porque Claro, escondeu ali muitas claro. deficiências Como durante o muitos Félix anos. depois no ano seguinte acabou por fazer o mesmo, não é? Então parecia que não era preciso fazer nada porque havia Claro, Jonas, mas na verdade os problemas estavam todos lá à vista, não estavam é? lá. Estavam lá. Portanto, tu se pensares, mesmo nos anos 80 e 90, o Benfica sempre foi uma equipa de técnica. Nós, todos os jogadores que nós nos lembramos, eu lembro-me do Álvaro e do Veloso, eles destacavam-se por não ter uma grande técnica, mas o resto, Mas tudo o que faziam bem. nós tínhamos um Ricardo Gomes, opá, que era uma Valdo, coisa, Valdo, o Chalanas, Carlos Elzo, o Manuel, Chalanas, Diamantino. era tudo gente de muita, o Vítor Paneira era uma coisa, tudo gente muito técnica, que fazia bem e fazia depressa. E esse era o meu modelo do Benfica. E reparem, agora por oposição, tipologia dos jogadores do Porto: Paulinho Santos, Fernandes Couto, Jorge Costas, Aloísios, Pepe, mas têm uma filosofia que se E mantém. ela não está errada, atenção. Se- eu acho que Dá-lhes, tu tens é que ser fiel a garanto-vos. essa ideia de jogo. E Exatamente. por muito bom e muito interessante que seja ter aqui um Diego, como eles tiveram, um Luís Fabiano, um Felipe Anderson e Oh, alguns não. jogadores que eles foram tendo, mas que por isso simplesmente não encaixavam porque eles tentaram algo que não fazia parte deles e deu barraca, como é óbvio que não podia dar barraca. Eu acho que nós também temos que voltar um bocadinho à base, E- pensar numa ideia de jogo, pensar como é que Isso queremos mesmo. jogar, queremos voltar a um Isso mesmo. 4-4-2, queremos apostar num 3-4-3 e ser fiel a isso. E muito Exatamente. provavelmente, esta é a parte que ninguém vai gostar do que eu vou dizer, muito provavelmente vai demorar mais do que uma época a estabelecer a equipa e a fazer a equipa crescer para com que ela Se consiga. nós, se nós tivéssemos a sorte de o que estiver a ser feito este ano seja já o complemento do que foi feito ano passado, se for isso, talvez a coisa vá funcionar já este ano. Senão, não. Tu estás a fazer digamos, para simplificar a conversa, a equipa divide-se em três partes. Tu ano passado trataste da parte da frente e não correu muito bem. Agora parece que estás a tratar da parte do meio, mas ainda falta da defesa. Tem Eh, os laterais, os temos problemas nos laterais, laterais, temos problemas no meio campo. Aliás, se começamos a pensar, nós temos guarda-redes, problemas em todo lado. um guarda-redes Um ponta que de seja lança titular. a sério, não é? Se Olha, começamos a pensar, era precisa, uma equipa quase era um saudável. 11. Era um 11, olha. Dois laterais, um guarda-redes que seja titular, um central que saia a jogar, dois médios fortíssimos e alguém que marque golos, quer dizer, é uma equipa completa. Agora, eu É também assustador. acho que alguns dos jogadores que nós temos, numa equipa que ganhe, vão se tornar melhores. Claro, o contexto ajuda imenso, não é? O Seferovic no europeu é prova de que pode. Agora, se ele é o melhor do mundo, opá, nunca vai ser. Nós também não podemos ter o
o melhor do mundo connosco, não é? Mas o Seferovic, pá, faz o papel dele. Numa equipa que ganha, o Seferovic estará mais perto de ganhar também, não Olha, por é? exemplo, um bom exemplo, Seferovic. E eu sei que o Gonçalo Ramos, muito provavelmente, ainda não está preparado para ser titular no Benfica. Mas eu acho que quanto mais tempo nós demorarmos a dar minutos ao Gonçalo, pior vai ser para nós, porque eu acho que o Gonçalo, se apostarem nele, vai ser um grande ponta de lança. O rapaz tem tudo. Mas se não tiver os minutos de jogo que o permitam evoluir e chegar a um estado em que está preparado o mais depressa possível, nós vamos andar aqui num ramo-ramo à procura de uma solução que não existe, porque ele vai jogar aos minutinhos, depois joga bem, Claro. depois joga mal, depois perde confiança. E portanto, E ele tem tudo estamos para ser naquela isso. fase difícil em que não podemos dar meia época a um jogador para se estabelecer, mesmo a jogar mal, porque esperar por ele, porque temos que ganhar, porque o Benfica é para ganhar títulos. E por outro lado, não temos dinheiro para ir comprar jogadores já, a não ser que tenhamos sorte aí no mercado. Não temos dinheiro para ir buscar Cavanis, não é? Jogadores Pois que não. entram, marcam 30 golos, ponto final. Portanto, estamos aqui neste limbo que é difícil. É difícil, mas é Ah, nesta não, altura não. que se tomam decisões difíceis e é nesta altura que se vê os líderes, não é? Foi aquela questão que nós fomos falando ao longo da época, e sem estar aqui a personalizar nada. Há, obviamente, sobretudo pós-falência do BES, que é o grande momento económico que cria dificuldades ao Benfica, há ali uma mudança que quando falhamos o Penta, e a partir daí há equívocos atrás de equívocos. Portanto, há uma falha de concepção de política desportiva do plantel do Benfica. Pá, é inevitável. O Jonas foi disfarçando até se ter ido embora. E depois, por acaso, houve ali um milagre do Lage na primeira época, mas os equívocos são imensos, não é? Nós, esta época, quando fazíamos os rescaldos, eu não sei, mas capaz em 90% dos jogos nós dissemos que o melhor jogador do Benfica tinham sido os centrais. Se não andámos lá perto, não é? Porquê? Porque o Benfica não jogava a bola. Conseguimos dizer algum jogo bom que o Benfica tenha feito este ano? Aqueles jogos que nós dissemos quase nada, não Houve é? poucos, houve uma mão Muito cheia, poucos. talvez. E sobretudo porque eu acho porque que também é mais difícil tu jogares bem, venderes, dares tempo quando estás a perder. Se o Benfica estivesse a ganhar, o Gonçalo Ramos este ano tinha jogado muito mais minutos, porque havia mais tempo para o colocar, não é? E tu este ano não vais ter isso, tu vais ter uma pressão enorme novamente em cima da equipa, que vai ser difícil um jogador como o Gonçalo Ramos entrar, e eu não sei se, por exemplo, se esta época ele não devia ter estado na equipa a ver jogar, e o que passou esta época devia ser já na próxima, porque eu sinto que ele esta época para ele se calhar foi perdido. Ou não, se o Jesus tiver feito assim um trabalho que me Sim. vá surpreender, não Não, sei. em teoria, eu tinha ideia que no outro dia li uma declaração do Jesus a dizer que apostava no Sim, Gonçalo sim, Ramos e sim, que exatamente. contava com ele. Exatamente. Mas pronto, olha, queres dizer uma Não, ideia é sobretudo final? isto. Eu sei que isto não é politicamente correto, mas eu gostava que o Benfica tivesse um motor à frente e não um motor atrás. Porque eu acho que isso é mais correspondente àquilo que foi a matriz de o Benfica, que nós já falamos aqui nos anos 80, e que uma parte do trabalho que o Jesus fez era sobretudo isto. Uma equipa com motor à frente. Embora em situação ideal gostasse de ter uma equipa equilibrada, não é? Com os melhores centrais, os melhores médios, mas eu gostava que o Benfica fosse uma equipa virada para a frente. Eu preferia ganhar jogos por 5-2, por 6-3, do que ganhar jogos por 1-0. Portanto, do ponto de vista de jogo. A segunda questão é a questão técnica. E eu associo sempre técnica à velocidade. Não é correria, não é andar a correr a fazer piscinas. É velocidade e execução. Passos feitos com velocidade. Um bocadinho como o Xavi, acho que era o Xavi que costumava dizer, que ele era tão pequenino quando jogava com os amigos do irmão, que tinha que pensar antes de Claro. todos os outros. Porque se ele não pensasse isso, quando recebesse a bola ficava sem ela. E nós não temos jogadores para pensar isso, não é? E portanto, em síntese, motor à frente e uma equipa técnica que joga com velocidade. Era a matriz que eu queria. Confesso que neste momento em que o Benfica está, ter jogadores da formação ou ter jogadores estrangeiros ou portugueses, neste momento é completamente indiferente. Precisamos é de definir esse caminho e a partir desse caminho fazer o Benfica voltar a ser o que eu acho que tem que ser, que é um clube que ganha, mas que não ganha de uma maneira qualquer. Ganha a jogar bom futebol. Eu não quero ver o Benfica apenas por ser benfiquista. Eu queria passar ali 1 hora e meia a ver o Benfica e gostar do que vejo. Como nós fazemos, por exemplo, a equipa de voleibol é um bom exemplo. Uhum. Nós vemos a equipa de voleibol e ela de facto é fabulosa. Eu gostava que a de futebol fosse assim. Certo, vamos ver o que é que o mercado nos traz. Muito provavelmente nós na pré-época, nos primeiros jogos de pré-época,
acredito que não falta muito. Por acaso ainda não vi informação sobre a marcação de jogos amigáveis, ainda não vi nada, mas acredito Nada. que não falta assim tanto, mais ou menos 15 dias e devemos estar aí jogos. O Benfica já agora no final de mais ou menos a meio de agosto, já não sei, temos a Tem que fazer. pré-eliminatória da Liga dos Campeões, portanto temos já partidas, portanto as coisas vão começar a aquecer muito, muito em breve, os reforços vão começar a chegar agora em junho, julho. E marca, oh Nuno, e marca a época. Exatamente. Isto é que é dramático para nós, não é? É que se corre mal mais uma vez o acesso à Champions, Ficas logo com uma pressão, ficas logo condicionado, os fantasmas todos, exatamente. Portanto, é muito importante começar bem. Vamos ver o que é que o mercado nos traz, o que é que os primeiros jogos nos trazem também. Nós cá estaremos para falar sobre eles. Malta, se gostaram, deixem o like aí no vídeo. Se não subscreveram aqui o canal do Benfica Independente, subscrevam. Temos aqui programas de modalidades, temos o Até Tóquio, que apresenta os atletas olímpicos que vão representar Portugal nas próximas Olimpíadas. As Olimpíadas começam também agora em julho, se não me engano. exatamente. E nós vamos aparecendo por aqui com alguns programas. Às vezes gravamos no Jamor, outras vezes gravamos em casa. A coisa vai-se dando, sempre com o Benfica em mente. João Paulo, queres dar aí um tchauzinho à malta? É isso. Desejar à malta aquilo que eu tenho dito sempre, malta, isto ainda não acabou. Mantenham-se em casa, mantenham a distância, que isto está a complicar outra vez. E malta amiga vacinada está no hospital internada, portanto, pá, tenham juízo. É isso. Pronto, está dado o mote. Malta, muito obrigado. Até à próxima e viva o Benfica. E o Benfica. Um abraço.